Mãozinhos, no vídeo anterior, você estudou o tecido meristemático, chefe dos tecidos, aquele tecido responsável pelo crescimento da planta. E lembra que o tecido meristemático, ele dará origem aos outros tecidos que a planta tem. Muito bem, irmão, chegou a hora da gente ter uma noção dos outros tecidos da planta. Vamos ver? Vem comigo aí, ó. Segue aí. Nós vamos começar a estudar os tecidos de revestimento que a planta tem. Companheiro, se eu pudesse fazer um tipo de analogia, de comparação, quem seria o tecido de revestimento da planta? Vamos falar pele, fazendo uma comparação? Logicamente que a pele é órgão e não tecido, mas nós estamos numa comparação grosseira. Então, imaginando a sua pele, a pele de um animal, qual seria a função que a pele dos animais tem? Proteção. Além de proteção, que mais a pele numa minhoca, num sapinho tem? Trocas gasosas, certo? A pele, entre aspas, das plantas também tem a mesma função da pele dos animais, proteção e trocas gasosas. E nós vamos encontrar dois tecidos que vão funcionar como se fosse a pele, a epiderme, e um tecido chamado de suber ou cortiça. Suber ou cortiça, irmão, nada mais é do que a casca da árvore. A casca da árvore é o suber ou cortiça. Lembra que na aula, no vídeo passado, eu te mostrei que a palavra sexy, ela mostra quais são os tecidos mortos que a planta tem. Você lembra que é sexy? Suber, a casca da árvore. Esclerênquima, que você vai ver daqui a pouquinho. E também o xilema, que você também vai ouvir falar nesse vídeo sobre ele. Então, o que não tiver na palavra sexy, suber, esclerênquima e xilema, é tecido vivo que a planta tem. Vamos caracterizar? Primeiro a epiderme. A epiderme é tecido vivo, não está na palavra sexy, e ela é a pelinha, entre aspas, que vai revestir a parte jovem e delicada da planta. Se você olha um galinho verdinho que acabou de nascer, você não vê aquela casca grosseira que tem no tronco da árvore. Por que que na parte jovem do caule que acabou de nascer, a pelinha ela é delicada? Porque é a epiderme que reveste. E olha aqui, a epiderme ela é formada por uma única camada de células. Uma única camada de células. Por isso que ela é delicada, ela é fininha nas partes jovens da planta e nas partes delicadas. Se você pega a pétala de uma flor, você não vê aquela casca grosseira, porque é epiderme. Na folha, você não vê a casca grosseira, porque é epiderme. O suber ou cortiça, a casca da árvore propriamente dito, é material morto, está na palavra sexy, e é, entre aspas, a pele que vai recobrir as partes mais velhas, adultas do caule e da raiz. Olha como o suber ele é grosseiro. Por quê? Porque ao contrário da epiderme, ele é formado por várias camadas de células. A epiderme é delicada porque é uma camada só. O suber é grosseiro porque tem várias camadas. Olha aí, ó, na casca da árvore, tanto no caule quanto na raiz. Olha, irmão, a casca da raiz. Quando você descasca uma mandioca, ao descascar a mandioca, você vai ver que ela tem uma casca mais grossa. É também o suber. O suber, sendo um material morto, ele confere algumas vantagens. Por exemplo, na vegetação aqui, ó, algumas árvores, elas apresentam um suber tão grosso e macio que é extraído para se fazer a rolha. A rolha não é outro nome do suber, cortiça. O que é cortiça? Cortiça não é a rolha. A rolha, a cortiça, que pode ser usado para fazer painéis também, é retirado do suber, da casca da árvore, de algumas espécies de plantas. Macia. Olha só, a casca é material grosseiro.
é material morto. Estou arrancando isto da planta, estou arrancando um tecido morto. Em alguns tipos de vegetação, como o nosso cerrado, é constante a frequência do fogo. Até algo natural pegar fogo. E a casca da árvore de cerrado, o suber, é extremamente grosso. Protege a parte interna das altas temperaturas e do fogo. A casca sendo grossa, olha o que acontece. Queimar a casca tem problema? Não, porque é material morto. E ela sendo grossa no cerrado, ela protege o tecido vivo que está lá dentro. Acabou a queimada? Aquele tecido vivo, ele brota e vai recompor a árvore novamente. Ok? Epiderme é uma pele fininha, delicada, viva. Suber ou cortiça, casca da árvore grosseira, material morto. Existem alguns, irmãos, anexos que nascem tanto da epiderme quanto do suber. Anexos são estruturas. Que estruturas nascem, são formados a partir da epiderme da planta? Pelos. Olha os pelos da folha de urtiga. Tá vendo cada pontinho desse? É um pelinho. Ele tem na ponta um bulbo. Quando você eleva a mão ou o braço e esbarra aqui, você estoura isso aqui, ó. Joga na tua pele uma substância urticante. Coça demais, irmãos. Os acúlios, que são os falsos espinhos da roseira, chamado acúlios, são expansões da epiderme. O tanto que se você fizer pressão nisso aqui, ó, entre aspas, o espinho da roseira, ele solta na sua mão. Porque como é uma única camada de célula que está prendendo aqui, ó, porque é epiderme, isso aqui estoura facilmente. Os estômatos, que são aquelas válvulas que vão realizar as trocas gasosas e a transpiração, também nascem da epiderme. Olha, irmão, função da pele da planta, proteção e trocas gasosas. Olha quem faz trocas gasosas na epiderme. Os estômatos. E no suber, na casca da árvore, tem alguns anexos, algumas estruturas que brotam da casca? Tem. Estruturas chamadas de lenticelas. Pensa comigo, irmão. Se a casca é material morto e ela é um verdadeiro escudo que está protegendo tecidos vivos ali dentro. Olha só a casca da árvore. Ela protege, ela é um escudo. Mas escuta, irmão, a casca precisa de oxigênio para viver? Ela não precisa, ela é morta. Mas eu posso ter aqui dentro tecidos vivos aqui dentro da planta. Tecidos vivos. Tecidos que vão precisar do oxigênio. Tecidos que produzem gás carbônico na respiração. Então me diga, companheiro, como é que o oxigênio entra, atravessa a casca e o gás carbônico sai se a casca é uma armadura? Olha aqui, companheiro, na casca da árvore existem buracos, existem falhas na casca da árvore, como se fossem poros chamados de lenticelas. É por esses poros da armadura que o oxigênio atravessa a casca, chega aos tecidos vivos, o gás carbônico produzido pelos tecidos vivos pode ser eliminado. Aqui você tem na paineira, ó, tá vendo essas estruturas que parecem feridas? São as lenticelas, são falhas que tem na armadura. Função, proteção e trocas gasosas. Olha quem realiza as trocas gasosas no suber, as lenticelas. Olha quem realiza as trocas gasosas na epiderme, os estômatos. São tecidos de revestimento, entre aspas, como se fosse a pele da plantinha. Muito bem. Nós vamos agora para os tecidos de sustentação. São os tecidos que vão funcionar como se fosse esqueleto da planta. Tem 3. Primeiro, xilema, também chamado de lenho. Tecido morto. Está na palavra sexy. Aldo, eu acho que você errou, Aldo. Porque xilema é tecido de transporte, de condução. Ele transporta seiva bruta, água e sais. Sim, irmão.
mas além de ser tecido de transporte, é o principal tecido de sustentação da planta. É o principal esqueleto da planta. Olha o outro nome do xilema, lenho. Lenho lembra lenha, lenha lembra madeira, madeira lembra pau, pau adoro. Gente, o lenho, a madeira que é extraída de uma árvore para fazer casas, para fazer móveis, é o próprio corpo do xilema. Aldo, não estou entendendo. Amiguinho, mais tarde você vai ver com detalhes, mais para frente, em outros vídeos, que o xilema é um tecido encarregado de transportar a seiva bruta. Então sobe, vamos falar por enquanto, canudinho, depois a gente melhora. Sobe pelos canudinhos do xilema água e sais minerais. Então, como o canudinho, ele transporta a seiva bruta. Só que esse canudinho, ele é extremamente duro, ele é extremamente rígido. E ele é um dos tecidos que tem no interior da planta, imagina como se fosse vários canudinhos extremamente duros passando pelo interior da planta. Como o canudinho ajuda a transportar a seiva, sendo duro, fornece sustentação à planta. A madeira é o próprio corpo do xilema. Quando você olha para a madeira, ela parece maciça aos nossos olhos. Maciça. Mas se eu pegar um pedaço de madeira e colocar no microscópio, olha o que eu vejo. Cheio de buraquinho. Sabe quem são os buraquinhos? É o xilema, irmão. É o canudinho que compõe a madeira. Os nossos olhos não conseguem diferenciar. Mas a madeira que é extraída para fazer casas, móveis, é o próprio corpo do xilema. É o tecido de sustentação mais eficaz que a planta tem. Além do xilema, nós encontramos também como esqueleto da planta o colênquima e o esclerênquima. Colênquima não está na palavra sexy, é tecido vivo. Esclerênquima está na palavra sexy, é tecido morto. Fazendo aquela nossa comparação grosseira, o que no teu corpo animal te dá sustentação além dos ossos? Eu não quero músculo, eu não quero músculo. Além do osso, o que mais fornece no teu corpo alguma sustentação além do osso? O que é isso, irmão? Cartilagem. Grosseiramente falando, como é que se diferencia osso de cartilagem? Osso é duro, cartilagem é mais flexível. Sabe quem seria o colênquima? A cartilagem, entre aspas, da plantinha. Sabe quem seria o esclerênquima? O osso da plantinha, juntamente com o xilema. O que eu estou tentando dizer? O colênquima, ele é um tecido muito mais flexível do que o esclerênquima. O esclerênquima, ele é duro porque ele tem um componente chamado de lignina. É o principal, é o componente mais duro que tem numa planta. Só para você ter ideia do que eu estou falando, irmão, a lignina, ela é muito mais dura do que o aço. Se você fizesse uma barra de ferro de lignina e a mesma barra da mesma espessura de aço, a lignina é 10 vezes mais forte. Quando uma árvore entra em decomposição, cai, uma árvore enorme, os decompositores podem demorar décadas para conseguir decompor toda a lignina de uma planta. É um material extremamente duro. Xilema, madeira é dura ou não é dura? É dura. Xilema também é rico em lignina, o que torna a madeira dura. Aliás, gente, o que vai fazer uma madeira ser mais dura do que a outra é a quantidade de lignina que você tem. Um pedaço de pau com muita lignina é muito mais duro que um pedaço de pau com pouca lignina. Então, a dureza da madeira tem a ver com a quantidade de lignina. O colênquima, meu irmão, ele já é mais rico em celulose. E a celulose é um tecido muito mais flexível do que a lignina, o que torna os materiais diferentes. Quer ver? Olha como são materiais diferentes. Deixa eu pegar aqui, ó.
Se eu pegar, irmão, por exemplo, ó, se eu pegar uma folha de papel, a folha de papel é essencialmente celulose, não é? Celulose, né? Papel. Ó, o papel, a celulose, ela é um material relativamente flexível. Olha lá, você consegue fazer o que você quiser com a celulose. Ele é muito mais flexível. Agora, olha a madeira. A madeira, irmão, que compõe esse lápis, a madeira é rica em lignina. A lignina é o material mais resistente. Olha lá, colênquima, aí, torna o material mais flexível porque o cimento é a celulose. A madeira torna o material mais duro porque tem lignina. Para entortar esse aqui, ó, um ventinho que dá entorta. Tenta quebrar esse lápis. Você teria que fazer, ó, uma força descomunal para quebrar esse lápis. Veja, o material ele é diferente, o que torna a composição dos dois diferentes um do outro, ok? 3 tecidos de sustentação: xilema, colênquima e esclarênquima. Xilema, além de sustentar, transporta a seiva e é o principal tecido de sustentação. Olha aqui de novo, ó. Olha aqui. Tecidos de condução ou de transporte são os canudinhos que vão transportar as seivas. Tem o xilema, material morto, que vai transportar a seiva bruta. Eu chamo a seiva bruta de Gatorade, porque é formada por água mais sais. Tem o floema, o outro tipo de canudinho, é um tecido vivo, não está na palavra sexy, transporta a seiva elaborada. Eu chamo a seiva elaborada de garapa, porque ela é formada por água mais açúcares. Irmãos, nós não veremos mais detalhes agora, porque depois eu vou te enviar um vídeo só sobre o xilema, como ele transporta a seiva bruta. Eu vou te enviar um vídeo só sobre floema, como ele transporta a seiva elaborada. Nessa tela, eu só estou citando os 2 tecidos de sustentação. Como o xilema transporta água e sais? A gente vai ver. Como o floema transporta a seiva elaborada, água e açúcares? A gente vai ver. E o último tecido que a planta tem é o parênquima, tecido vivo, não está na palavra sexy. Você viu que nas imagens anteriores eu vinha colocando a função e depois quais são os tecidos. Lembra? Revestimento, epiderme, suber. Sustentação, xilema, colênquima e esclarênquima. Transporte, xilema e floema. E agora eu inverti. Agora eu coloquei primeiro no título o nome do tecido. Por que você inverteu? Porque o parênquima ele vai ter funções diferentes dependendo aonde ele se encontra. Vamos lá? Vem cá comigo. A primeira função do parênquima é realizar o preenchimento de espaços. Ele pode preencher espaços no interior da planta. Tá vendo essas bolinhas aqui, ó, maiores aqui, branquinhas? Tá representando os vasos condutores, xilema e floema, certo? Aqui está a epiderme, ó, a pelinha da planta. Veja que entre a epiderme, a pelinha, e os vasos condutores, irmão, tem espaço. Tem um espaço. Esse espaço é preenchido. A planta não é oca por dentro. Repara que no centro também, ó, entre os vasos condutores, esse espaço ele é preenchido. Quem realiza esse preenchimento, irmão, é o parênquima. E dependendo aonde ele preenche, ele recebe nomes diferentes. Se ele preencher espaços no centro, no meio, na medula, é um parênquima de preenchimento do tipo medular. Se ele preencher espaços mais para fora, para a periferia, para o córtex da planta, é um parênquima de preenchimento do tipo cortical. O nome que ele recebe depende aonde ele preenche os espaços. No córtex, periferia, cortical. No centro, no miolo, na medula, medular. Outra função que o parênquima tem é a função de armazenamento ou reserva. Ele pode estocar substâncias no seu interior. O primeiro parênquima de armazenamento tem o nome de parênquima amilífero. Como o próprio nome está dizendo, estoca o quê? Amido. A massa branca da mandioca, irmão, é no parênquima amilífero que o amido está armazenando. Olha lá, ó.
A batatinha frita que você come, olha lá, irmãozinho, a parte amarelinha é o parênquima amilífero estocando o amido, ok? Tem um parênquima de armazenamento chamado aquífero. Como o próprio nome diz, ele vai estocar água, como no cacto. Se você corta o cacto e olha, essa parte branca, vista de perto, parece uma esponja. E é aqui dentro que a água é armazenada no cacto. Quem faz é o parênquima aquífero. Nós temos o parênquima chamado aerífero. Como o próprio nome diz, armazena ar. Aerífero ou aerênquima, né, mistura de ar com parênquima, ele vai estocar ar. Que planta, irmão, vai estocar ar? Que planta precisa estocar ar? Plantas aquáticas para poder boiar, flutuar. Olha a Vitória régia, irmão. Essa folhona flutua porque ela é cheia de ar por dentro. Se você pegar essa folha e apertar, a impressão que você tem que parece que é isopor. Está cheio de ar que ela vai usar para flutuabilidade. É muito comum em rios e em represas também o aguapé. Olha o aguapé, essa planta aquática. Tá vendo esse bulbo aqui, ó, centumecidinho? É o parênquima aerífero, estoca ar para flutuar. Se você apertar isso aqui, ó, parece que você está apertando um isopor, certo? Então o parênquima pode estocar substâncias, o nome que ele receberá depende da substância que ele vai guardar. Amilífero, amido, aquífero, água, aerífero, ar. E finalmente a última função do parênquima é a função de fotossíntese ou assimilação. É a que mais cai das três funções do parênquima. Aqui, irmãos, eu tenho o corte de uma folha para você. Eu peguei a folha de uma planta e eu cortei. Imagina uma folha nessa posição aqui, ó. Uma folhinha nessa posição. Olha lá, peguei e cortei a folha assim, ó. Cortei. Peguei a parte da frente e joguei fora. Se eu fiquei somente com o fundo da folha. Tá vendo esse canudinho aqui, ó? Esse canudinho que você tá vendo aqui, ó, é justamente a nervura da folha. Ó, você tá vendo a nervura. Na nervura tem canudinhos tanto do xilema lá dentro, trazendo seiva bruta, água e sais, quanto o canudinho do floema, que vai levar a seiva elaborada. Água mais açúcares. Isso aqui representa a nervura. Você verifica que em cima da folha tem uma epiderme, uma única camada de células delicada, a folha não tem casca grosseira, é epiderme. Você tem na parte de baixo também a outra pelinha, a outra epiderme. Tem a epiderme de cima e tem a epiderme de baixo, certo? Que são duas camadinhas de células. Repara que aqui na epiderme de baixo, ó, geralmente, olha aqui que você encontra. Aquela válvula que tem no formato de tcheca, chamada estômato. É pelo estômato que vai acontecer as trocas gasosas, oxigênio e gás carbônico vão entrar e sair, importantes na respiração e fotossíntese da planta. É também pelo estômato que ocorrerá a transpiração da planta. É pelo estômato que ela perde água na forma de vapor. Tudo bem? Repare que em cima da epiderme nós vamos encontrar uma camadinha de cera. Essa camadinha de cera, ela recebe o nome de cutícula. Eu vou encontrar a cutícula, essa camadinha de cera, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, que não está mostrando aqui também. E qual seria a função da cutícula? Cutícula é cera. Cera é lipídio. Lipídio gosta ou não gosta de água? Não gosta. Essa camada de cera, ela vai evitar com que a planta ela perca muita água por transpiração. Não esqueça que a folha ela fica no sol o dia inteiro. O sol o dia inteiro está esquentando.
E essa camada de cera cutícula, sendo lipídio, não tem afinidade por água, não gosta de água, ela dificulta a saída de água pela cutícula por transpiração. É isso mesmo que você está pensando. A planta, ela tem dois tipos de transpiração. A transpiração que ocorre pela cutícula, a perda de água pela cutícula, que é a transpiração cuticular, e a perda de água que ocorre pelo estômago, a transpiração estomática. Vamos ter depois um vídeo só para estudar a transpiração da planta. Mas já estou te adiantando. Tem de dois tipos. Tem a perda de água pelo estômago, estomática, e a perda de água pela cutícula, a cuticular. Tudo bem? Irmãos, e a única coisa que falta apresentar para vocês é justamente o parênquima, responsável pela fotossíntese. Note que entre a epiderme de cima e a epiderme de baixo tem todo esse tecido que está aqui. Esse tecido, irmão, que sobrou é justamente o tecido, o parênquima, responsável pela fotossíntese. Nome dele, parênquima clorofiliano. Clorofiliano. Olha o nome. As células estão repletas de cloroplasto, de clorofila. Eis o tecido responsável pela fotossíntese na planta. Gente, numa folha, quem faz fotossíntese? A cutícula não faz, a epiderme não faz, a nervura não faz, xilema e floema não faz. Quem faz fotossíntese na folha? O parênquima clorofiliano e as células dos estômatos. O parênquima clorofiliano e as células que formam os estômatos, iremos estudar depois, chamados células guarda ou estomáticas, são as células que realizam a fotossíntese. Cutícula, epiderme, xilema e floema não realiza fotossíntese. Você observa no desenho que nós conseguimos observar dois tipos de parênquima clorofiliano. Esse aqui em cima, note que as células estão colocadas uma do lado da outra, como se fossem tijolos de uma parede. Estão encostadas. É o parênquima clorofiliano, chamado do tipo palissádico. Palissádico. As células estão colocadas como se fossem tijolos. Esse que está aqui embaixo, as células estão dispostas mais espaçadamente uma da outra. Olha como tem buracos, tem lacunas, tem fendas entre as células. É o segundo tipo de parênquima clorofiliano, chamado de lacunoso. Tanto palissádico quanto lacunoso são os tipos de parênquima clorofiliano, os tecidos responsáveis pela fotossíntese da folha. Sabe qual a importância de ter o parênquima lacunoso? Existir espaços facilita a difusão dos gases. Por exemplo, o gás carbônico que está entrando aqui pelo estômago, que é essencial para que a planta faça a fotossíntese, existindo essas lacunas, o gás carbônico consegue se difundir e chegar a todas as células do parênquima clorofiliano. Porque se a folha fosse maciça por dentro, maciça, só tivesse o parênquima palissádico, o gás carbônico só atingiria a primeira camada de células. As células mais ao fundo ficariam com pouco gás carbônico, o que iria comprometer a fotossíntese da planta. Então, o parênquima lacunoso, a folha sendo oca por dentro, facilita a difusão dos gases. Gases, tanto CO2, necessário para que a fotossíntese ocorra,
e facilita também a eliminação do oxigênio produzido pela fotossíntese. Tá, irmãos, o parênquima clorofiliano. Amigos, essa matéria, funções de tecidos, não é muito comum aparecer nos vestibulares. Não tem uma frequência tão grande, tá bom? Um grande beijo para vocês.